como funciona essa reconstrução? Tem algum tempo após ou não? Como que funciona isso? Hoje em dia, a gente tenta fazer a reconstrução sempre que possível, no mesmo tempo cirúrgico que é feito o tratamento do câncer. Então, são exceções os casos em que a paciente vai sair da sala de cirurgia sem a mama. Entendi. Tá? Então, lógico, a gente sempre fala da reconstrução. Geralmente, a reconstrução mamária ela é mais de um tempo cirúrgico. Talvez precise voltar à sala de cirurgia em outro momento para a gente fazer o refinamento da técnica que a gente fala. Mas hoje é por lei, tá? No SUS e no privado, a paciente tem direito à reconstrução mamária e à simetrização da outra mama, que é o que a gente chama de simetrização contralateral, tá? Então, mesmo que a outra mama não vai ser realizada nenhum tipo de cirurgia a mais, mas o reposicionamento da mama para deixar ela mais simétrica, mais parecida com a nova mama pós-tratamento, que é a neomama, isso é respaldado por lei, é um direito de toda paciente oncológica, toda paciente com câncer de mama. Nossa, que bom saber disso, né? Porque é como você comentou muito bem, né, doutora? A mama, ela traz o quesito de feminilidade, da sexualidade. Sim. A mama é um símbolo de feminilidade, faz parte também de receptores de sexualidade para a mulher. Então, é muito questão de autoestima, de tudo. Então, a reconstrução, eu costumo explicar para as pacientes que faz parte do tratamento também, tá? Tem paciente, desde que ela queira, desde que ela esteja receptiva a isso. Tem pacientes que não querem. São exceções, mas tem pacientes que não querem, tá? E quando a gente fala em reconstrução, não é só a reconstrução voltada para paciente que perdeu toda a mama. Às vezes a gente faz um quadrante, que é uma cirurgia menor, e que deixa uma área muito diferente da outra mama. Então a gente usa técnicas de reconstrução para reposicionar, remodelar aquela mama, mesmo sem o uso de prótese. Mas essas técnicas são utilizadas dentro da reconstrução mamária para proporcionar uma mama com um senso estético melhor para ela, e desde que não prejudique jamais seu tratamento oncológico. Isso é super importante. Ai, que bacana. Que bom que a gente tem essas possibilidades, né? E é direito seu, paciente oncológico, a fazer essa reconstrução. Muitas pacientes pensam que só porque é questão de estética, que o convênio vai cobrir. Mas não. A gente entende que a estética mas assim, faz parte daquilo ali. Você teve um problema que te levou a reconstrução. Reconstrução. São técnicas que são utilizadas para reconstruir a mama mesmo. E a gente tem os pacientes trazem muito essa dúvida pra gente, no sentido de coloquei o silicone e vou fazer radioterapia. Existe uma interferência? Porque o que eles falam? E quando fulana de tal fez, encapsulou a prótese, fiquei com aquela mama rígida. Pode acontecer. Pode acontecer um enrijecimento do tecido e da prótese, encapsular aquela prótese e talvez no futuro precise trocar essa prótese, tá? Por isso que a gente, quando fala em reconstrução, fala que talvez em outros momentos precise ser submetida a outras cirurgias. Mas isso vai depender do caso de cada paciente. E aí, nesse caso, encapsulou, ainda entra como um direito da paciente ela refazer essa mama? Sim. Boa. Direito dela. E a gente tem que entender, porque também isso já foi um motivo de questionamento, que mesmo havendo o risco de encapsular, a rádio, se ela for indicada, o benefício dela suplanta esse risco de fazer a rádio, precisa fazer. Porque o benefício que a rádio vai trazer é muito maior do que o risco de deixar aquela prótese rígida, entendeu? Porque a radioterapia fazendo parte do tratamento, e lembrando que a reconstrução ela é indicada e deve ser feita desde que não prejudique o tratamento oncológico da paciente. A prioridade, a gente sempre tenta juntar esses dois mundos, mas a prioridade é o tratamento oncológico dela. É a saúde ali, né? Sim. Saúde estrutural ali da mulher, né? Esse é um tipo de direito que o paciente oncológico tem, mas a doutora Kelly citou o SP-Trans, né? E tem alguns outros direitos também que a assistente social ela pode direcionar o paciente oncológico, né? Sim. A assistente social, ela entra em alguma fase específica do paciente, quando ele termina ou quando ele começa o tratamento? Não, acho que em qualquer fase ela é bem-vinda. Acho que no início é muito importante, porque acho que se o paciente sabe desde o início ali, né, ele tem um acesso. E dá algumas orientações básicas, né? Ajuda. Assim,
eu não sei todos os direitos. Assim, Uhum. acho que os pacientes sempre me trazem, eu aprendo muito com eles, porque eles pesquisam muito na internet e me traz. Mas, assim, é importante saber a questão do transporte, da isenção, porque a gente sabe que é uma jornada. Então, é ida para consulta, é ida para coleta de exame, é ida para fazer aplicações. Então, isso demanda, é custo. Então, se informar sobre a questão da isenção de taxa de transporte. Tem questões como FGTS, imposto de renda, uma série de outros descontos em alguns pontos aí, acho que talvez veículo. Sim. Então, vários pontos que eu sempre falo, busca na internet. Quando eles me perguntam o que eu não sei, eu falo, não sei, mas assim, acho que vale a pena pesquisar, vale a pena ligar pro órgão lá de interesse. E porque cada demanda pode ter um relatório diferente. Exato. Então, é importante avisar, porque é direito do paciente, é o que eu sempre falo, não tem que ter vergonha de pedir esse relatório. Sim. Tem que me pedir porque é o seu direito. O médico tem que fazer o relatório lá com histórico, preencher o que tiver que preencher, porque às vezes tem formulários específicos, e ele tem o direito, consegue e tudo certo, né? E para complementar, sempre que for solicitar qualquer documento e na sua instituição, porque a gente também tem que trabalhar com a realidade de não ter assistente social fácil, Sim, sempre pedir um relatório para o seu oncologista. Não vá a lugar nenhum, por exemplo, vou citar aqui o Poupatempo, que normalmente o SP-Trans, por exemplo, se faz toda a documentação no Poupatempo. Não vá sem o documento do seu oncologista. Porque você vai esperar horas numa fila gigantesca e você não vai ser atendido. Então, sempre que você for dar entrada em alguma documentação que você tenha direito, procure ter um relatório do seu oncologista em mãos. Um direito também que para o agente cuidador, quando o paciente não é... Esse direito eu falo porque eu já pesquisei sobre. Quando o paciente é incapaz e ele precisa, por exemplo, ir a uma consulta e aí ele precisa de um cuidador... Esse agente cuidador, ele entra com uma documentação para ser formalizado, né? Como fala? acompanhante. Não mas é... Isenção. Quando a pessoa... Responsável? Responsável, mas vou lembrar a palavra. Quando a pessoa se torna responsável pelo outro, ela tem o direito a, por exemplo, ter a isenção na taxa do carro. Ele tem direito à vaga na Zona Azul, ser isento. O rodízio, que aqui em São Paulo a gente sabe que já é um caos andar de carro em São Paulo. E no dia de rodízio você tem que pegar um Uber, uma outra coisa, às vezes acaba encarecendo. Você é isento do rodízio. Então, assim, tem vários direitos que a gente sabe que o paciente tem. E muitas vezes ele não pergunta durante todo o seu tratamento porque não chega essa informação para ele. Então, assim, o paciente oncológico tem diversos direitos. Eu sei alguns, e porque acabam que os pacientes me contam também, mas existem... hoje a gente tem a internet, como a gente sempre cita aqui, a questão da informação. Tem várias informações que vocês podem ir atrás. E lembra que entrou com alguma documentação para algum órgão específico, pega um relatório com o seu oncologista. Não vá sem o relatório do seu médico, tá? Porque e é seu direito. Comprovar, né? Porque exatamente. Às vezes a gente entende que é muita burocracia, mas infelizmente assim, tem que ter também, porque... A gente sabe que existem as pessoas... Lá, e também a gente sabe que tem que ter esse espaço de comprovar, de ter um relatório, preencher formulário. A gente sabe que existem alguns cidadãos por aí que infelizmente usam da doença do outro então, para ter o seu benefício. Então, o que é o certo é o certo. Exatamente. É isso, né? Exatamente. Lembrando que nós aqui da Oncolife Care estamos trabalhando em parceria com o Dr. Leonardo Navarro, que é especialista, é um advogado especialista em direito de pacientes oncológicos. Então, nós estamos construindo, desenvolvendo uma cartilha dos direitos dos pacientes oncológicos, que em breve estará disponíveis para vocês, justamente para direcionar e para orientar e informar os direitos que vocês têm por lei. Tá? Sobre plano de saúde, todos esses benefícios de isenção que a gente tem aqui, justamente para você saber o que precisa ser feito para conseguir esses direitos, que é seu por lei. Exatamente. Beleza? Quando tiver pronta, a gente informa vocês. Tá bom?